Imagine sentir que o mundo ficou barulhento demais. Tudo acontece o tempo inteiro, sem pausa, e em algum momento, quase sem perceber, a mente começa a desejar algo simples. Silêncio. Distância. Um lugar onde ninguém espere nada de você. Talvez seja por isso que algumas paisagens mexam tanto conosco, não apenas pela beleza, mas pela sensação que transmitem. Existem lugares escondidos entre montanhas, lagos e vales antigos, onde a vida ainda parece acontecer devagar. Pequenas vilas cercadas por neblina, estradas vazias que desaparecem entre florestas, casas isoladas onde a única coisa que se escuta é o vento atravessando as árvores. E quando olhamos para esses lugares, algo estranho acontece. O peito desacelera, o pensamento fica mais leve, como se uma parte da mente finalmente pudesse descansar. Talvez o que sentimos não seja vontade de fugir da vida. Talvez seja apenas vontade de fugir do excesso, porque existem lugares onde o tempo ainda não corre com tanta pressa. Lugares onde as pessoas caminham devagar, onde o amanhecer parece mais longo e onde o silêncio não causa desconforto. Pelo contrário, ele acolhe. Ao redor do mundo, ainda existem vilas escondidas nas montanhas, pequenas comunidades isoladas entre rios, neve e florestas. Lugares onde a modernidade chegou sem apagar completamente a calma. Lugares simples, mas que despertam algo difícil de explicar, como se lembrassem uma forma de viver que o mundo moderno foi esquecendo aos poucos. E talvez seja exatamente isso que torna esses lugares tão especiais. Eles não impressionam pelo excesso, eles acalmam pela ausência dele. Hoje nós vamos atravessar alguns dos lugares mais serenos do planeta. Vilas silenciosas entre montanhas e paisagens que fazem o mundo parecer mais lento por alguns instantes. E se em algum momento você sentir vontade de revisitar sensações como esta, de caminhar novamente por paisagens onde os dias parecem seguir outro curso e onde o mundo parece exigir um pouco menos de nós, você pode continuar por aqui. Inscrevendo-se no canal, novos lugares como este continuarão fazendo parte dessa jornada. E agora, deixe o olhar percorrer o horizonte mais uma vez. Desacelere a mente por um momento. Deixe o barulho do lado de fora e permita que essa viagem mostre por que alguns lugares fazem tantas pessoas quererem desaparecer, nem que seja só por um tempo. Ilhas Lofoten. Existe um momento durante certas viagens em que o mundo começa a ficar distante. Nas estradas frias do norte da Noruega, isso acontece devagar. Primeiro o movimento desaparece. Depois os sons diminuem. As cidades ficam para trás. Os postos de gasolina se tornam mais raros. E então sobra apenas a estrada. Uma faixa estreita de asfalto atravessando paisagens silenciosas, cercadas por mar gelado,
neve e montanhas que parecem existir há tempo demais para se preocupar com a passagem dos dias. Nas Ilhas Lofoten, algumas estradas não parecem conduzir a um destino. Elas simplesmente continuam. Passando por pequenas vilas de pescadores, casas vermelhas espalhadas junto à água e fiordes tão calmos que o céu parece repousar sobre eles. Em certos momentos, não existe nada além do vento atravessando os campos e do som suave da água encontrando as pedras. O restante do mundo parece muito distante daqui. Não existem luzes disputando atenção. Apenas curvas que acompanham a paisagem, pequenas casas iluminadas ao longe e montanhas que observam tudo em silêncio. Quanto mais a estrada avança, mais difícil se torna perceber a passagem do tempo. Os pensamentos desaceleram. A respiração encontra outro ritmo, e aquilo que parecia urgente algumas horas atrás começa a perder importância. Talvez seja por isso que tantas pessoas sintam algo difícil de explicar quando observam paisagens assim. Não é exatamente vontade de fugir, nem de desaparecer. É apenas a sensação de estar longe o suficiente para ouvir novamente os próprios pensamentos. Existe apenas o horizonte desaparecendo entre a neblina, o frio vindo do oceano e a estrada seguindo adiante sem pressa. E enquanto as montanhas permanecem imóveis diante da água escura dos fiordes, as Ilhas Lofoten continuam ali, silenciosas, como um daqueles raros lugares onde a vida ainda parece seguir o ritmo do vento, da água e das estações. Lapônia. No extremo norte da Finlândia, existe um tipo de noite que parece silenciosa demais para pertencer ao mundo moderno. Na Lapônia, durante o inverno, o céu escurece cedo, as florestas ficam cobertas por neve. Os lagos congelam lentamente. Pequenas cabanas de madeira permanecem espalhadas entre árvores que desaparecem na escuridão. Em muitos lugares, não existem cidades grandes por perto, apenas estradas vazias, fumaça subindo das chaminés. E um frio tão intenso que até os sons parecem diminuir. Tudo acontece devagar, como se o próprio inverno convidasse o mundo a desacelerar.
E talvez seja justamente nesse silêncio profundo que algo diferente começa a acontecer. Enquanto o vento atravessa lentamente as florestas congeladas, o céu começa a mudar de cor. Primeiro de forma quase imperceptível. Um brilho suave surgindo entre as estrelas. Depois, linhas verdes atravessam a escuridão, movendo-se lentamente. Como se o próprio céu estivesse respirando. A aurora boreal não chega com pressa. Ela não interrompe o silêncio. Ela faz parte dele. Talvez seja isso que torne esse momento tão difícil de esquecer. Em muitos lugares do mundo, os olhos estão sempre voltados para telas, luzes e movimento. Mas aqui, durante alguns instantes, tudo parece parar. A neve refletindo tons suaves de verde, que é a sensação de estar diante de algo que sempre esteve ali, muito antes de nós. Em certas noites, algumas pessoas passam horas observando o céu sem dizer uma única palavra, como se qualquer som pudesse alterar aquele instante. E aos poucos, uma percepção começa a surgir. Talvez o que esteja faltando na vida moderna não seja mais velocidade, nem mais distrações, nem mais coisas para ocupar a mente. Talvez seja justamente o contrário. Talvez a mente humana nunca tenha sido feita para viver cercada de estímulos o tempo inteiro. Porque em lugares como esse, onde existe apenas neve, escuridão e silêncio, os pensamentos parecem perder peso. E pela primeira vez em muito tempo, simplesmente estar ali parece suficiente. Enquanto a aurora continua atravessando lentamente o céu congelado da Lapônia, tudo ao redor permanece imóvel. As árvores, os lagos, as cabanas cobertas de neve. Como se a própria natureza estivesse lembrando algo que o mundo moderno quase esqueceu. Que algumas das experiências mais profundas da vida acontecem justamente nos momentos em que tudo fica em silêncio. Highlands, Escócia. Existem lugares onde a sensação de distância não vem dos quilômetros, ela vem da própria paisagem. Nas Highlands da Escócia, algumas pequenas vilas parecem existir em um ritmo que pouco se importa com aquilo que acontece além das montanhas. Cercadas por vales amplos, lagos escuros e colinas cobertas por névoa, elas permanecem quase escondidas entre estradas estreitas e caminhos que acompanham o relevo da terra há gerações. Aqui a paisagem raramente permanece igual por muito tempo. Em poucos minutos, a luz do sol pode atravessar as nuvens e iluminar parte de uma montanha, enquanto o restante do vale permanece envolto por sombras suaves. Logo depois, a névoa retorna. Os contornos das montanhas desaparecem.
Os lagos se transformam em espelhos escuros, e o horizonte parece se dissolver lentamente diante dos olhos. Tudo muda sem pressa, como se a própria paisagem seguisse um ritmo que não precisa acompanhar ninguém. É uma beleza discreta, uma beleza que não tenta impressionar. Ela não chama a atenção pelos excessos. Ela permanece. Talvez por isso continue viva na memória muito depois da viagem terminar, porque alguns lugares não são lembrados apenas pelo que mostram, mas pela forma como fazem o mundo parecer diferente. Em certas manhãs, as nuvens permanecem tão baixas que as montanhas quase desaparecem por completo. Os campos parecem não ter fim. Os lagos refletem apenas fragmentos do céu. E por alguns instantes, surge a sensação de que existe muito mais espaço ao redor do que realmente existe. Nas pequenas vilas espalhadas pelas Highlands, o dia continua sendo marcado por coisas simples. Poucas casas, pequenos cafés, barcos descansando junto às margens, estradas quase vazias atravessando os vales, e pessoas que caminham como se o destino não fosse a parte mais importante do caminho. Nada parece disputar atenção, nada parece pedir urgência. Tudo encontra naturalmente o seu lugar. E aos poucos surge uma sensação difícil de explicar, como se muitas das coisas que ocupam a mente todos os dias começassem a perder importância. Talvez porque paisagens assim nos lembrem de algo que raramente percebemos. Que nem tudo precisa acontecer agora, que nem todo espaço precisa ser preenchido, e que existe algo profundamente reconfortante em observar um lugar que continua sendo exatamente o que sempre foi. Enquanto o restante do mundo parece seguir cada vez mais rápido em direção ao próximo compromisso, as Highlands permanecem ali, entre montanhas cobertas por nuvens, campos que se estendem até o horizonte e lagos que refletem o céu em silêncio. Não como um refúgio distante, mas como uma lembrança de que existe outra maneira de atravessar os dias. Uma maneira em que o vento continua percorrendo os vales, as estações seguem seu curso e as horas passam sem precisar anunciar a própria chegada. E por alguns instantes, olhando para essa paisagem, parece que isso basta. Você já percebeu como algumas das coisas mais bonitas da vida costumam acontecer quando paramos de tentar controlar tudo? Quando não existe um horário para cumprir, quando não existe uma meta para alcançar, quando simplesmente observamos. Talvez seja por isso que certos lugares deixem uma marca tão profunda na memória. Eles nos fazem diminuir o passo, olhar ao redor.
e lembrar que existe um mundo inteiro acontecendo além das telas, dos compromissos e das preocupações diárias. E poucos lugares despertam essa sensação de forma tão natural quanto as Ilhas Faroé. A meio caminho entre a Islândia e a Escócia e a noroeste da Noruega, no meio do Atlântico Norte, espalhadas entre o céu e o oceano, essas ilhas parecem saídas de um quadro divino. Aqui os dias raramente seguem exatamente como o planejado. A luz muda rapidamente, as nuvens surgem e desaparecem. O horizonte se transforma várias vezes ao longo da mesma manhã. E existe algo quase hipnótico em observar tudo isso. Não porque grandes acontecimentos estejam acontecendo, mas justamente porque não estão. Em muitos lugares, estamos sempre esperando pela próxima novidade, pela próxima notícia, pela próxima distração. Mas aqui algo diferente acontece. A paisagem parece convidar você a permanecer mais alguns instantes, a observar mais um pouco, a acompanhar o movimento das nuvens atravessando o céu, a luz surgindo brevemente entre elas. O oceano mudando de tonalidade conforme as horas passam. E sem perceber, aquilo que parecia tão importante algumas horas atrás começa a perder espaço dentro da mente. Talvez porque lugares assim não tentem ocupar todos os pensamentos. Eles apenas criam espaço para que eles se acomodem. As pequenas comunidades espalhadas pelas ilhas parecem fazer parte da própria paisagem. As casas tradicionais costumam ter telhados cobertos de grama, criando paisagens que parecem saídas de um conto de fadas. E talvez isso aconteça porque as Ilhas Faroé nunca foram moldadas para grandes multidões. Formado por 18 ilhas vulcânicas conectadas por pontes, túneis submarinos e balsas, esse arquipélago abriga pouco mais de 55 mil habitantes. A maior parte da vida acontece em pequenas comunidades espalhadas entre vales, enseadas e trechos isolados de costa. Aqui, não existem grandes centros urbanos dominando o horizonte. A própria capital, Tórshavn, é considerada uma das menores capitais do mundo. O que mais chama a atenção são as paisagens. Montanhas verdes mergulhando diretamente no mar, cachoeiras que caem sobre penhascos, vilarejos isolados e estradas que serpenteiam por vales cobertos de névoa. Muitos viajantes consideram as Faroé um dos lugares mais tranquilos e preservados do planeta. E uma rotina que continua acompanhando algo muito mais antigo do que os relógios. Em certos momentos, tudo parece estar exatamente onde deveria estar, sem excessos, sem pressa, sem a necessidade constante de estar em movimento. Ao observar essas casas solitárias diante da imensidão do oceano, surge uma sensação difícil de explicar. Uma mistura de liberdade e leveza, como se o mundo tivesse ficado distante o suficiente para deixar de ocupar tanto espaço dentro de nós. Talvez seja por isso que certos lugares despertem algo tão profundo.
Eles não oferecem mais conforto, não oferecem mais entretenimento, nem mais velocidade. Oferecem menos ruído, menos distrações, menos cobranças. E, curiosamente, é justamente essa ausência que faz tudo parecer mais leve. Enquanto as nuvens continuam atravessando o horizonte e o oceano segue seu movimento constante ao redor das ilhas, as Faroe permanecem ali, entre o céu e a água, entre a mudança e a permanência. Como um daqueles raros lugares que nos lembram que nem toda distância precisa ser uma fuga. Às vezes ela é apenas uma forma de voltar a enxergar aquilo que o excesso acabou escondendo. Depois de atravessar estradas silenciosas, montanhas cobertas de neve e ilhas perdidas entre o oceano e a neblina, surge uma pergunta simples. E se o que procuramos não estiver na distância? E se estiver na sensação de finalmente encontrar um lugar onde podemos permanecer? Nas montanhas da Suíça, existe uma pequena vila chamada Mürren. Cercada por picos que permanecem cobertos de neve durante grande parte do ano, ela parece viver em um ritmo próprio, longe da velocidade que domina tantas partes do mundo. Aqui, o dia começa de forma diferente. A luz toca primeiro os cumes das montanhas, depois desce lentamente pelas encostas. E a paisagem desperta sem precisar de grandes movimentos para anunciar a chegada de uma nova manhã. Não existe trânsito constante. Não existe a sensação de que tudo precisa acontecer agora. Apenas caminhos estreitos, montanhas imensas e uma rotina que continua acompanhando o ritmo das estações. E talvez uma das coisas mais curiosas sobre Mürren esteja justamente na forma como seus moradores escolheram viver. Com pouco mais de algumas centenas de habitantes, a vila preserva uma característica rara nos dias atuais. Carros particulares não circulam por suas ruas. O acesso acontece principalmente por trem e teleférico, fazendo com que sons comuns em tantas cidades simplesmente não façam parte do cotidiano daqui. Em vez disso, o que se ouve são passos sobre os caminhos, o vento atravessando os vales e, em alguns momentos, os sinos distantes ecoando entre as montanhas. Essa escolha acabou moldando não apenas a paisagem, mas também a forma como as pessoas convivem umas com as outras. Os moradores caminham mais, se encontram com frequência e mantêm uma relação muito próxima com o lugar onde vivem. Talvez seja por isso que Mürren transmita uma sensação tão diferente, porque ela não parece ter sido criada apenas para ser admirada. Ela continua sendo vivida. Talvez seja exatamente isso que lugares assim despertem. Eles nos lembram de uma sensação que muitas vezes desaparece na vida moderna. A sensação de estar exatamente onde deveria estar. Sem precisar correr, sem precisar provar nada, sem precisar acompanhar o ritmo de ninguém.
talvez porque a natureza tenha uma maneira muito própria de colocar tudo em perspectiva. E então, você percebe que alguns lugares não despertam vontade de partir, despertam vontade de ficar. Mesmo que seja apenas por alguns dias, mesmo que seja apenas por alguns instantes, porque existem lugares onde a sensação de pertencimento não precisa ser procurada, ela simplesmente já está lá. E depois de viajar por tantos lugares maravilhosos, todos parecem guardar algo que se tornou cada vez mais raro: espaço. Espaço para observar, espaço para respirar, espaço para simplesmente existir sem a sensação de que sempre há algo esperando por nós logo adiante. Talvez seja por isso que essas paisagens permaneçam na memória, não porque sejam perfeitas, mas porque nos lembram de uma possibilidade que muitas vezes esquecemos. A possibilidade de viver alguns momentos com menos peso, com menos distrações, com menos necessidade de estar em movimento o tempo inteiro. E talvez o mais curioso seja que esses lugares não oferecem respostas. Eles não prometem felicidade, não prometem uma vida perfeita. Eles apenas permanecem ali, entre montanhas, vales, lagos e oceanos, como um lembrete silencioso de que nem tudo precisa ser acelerado, nem tudo precisa ser preenchido, nem tudo precisa acontecer agora. E talvez seja exatamente isso que nos atraia tanto. Algum desses lugares fez você imaginar como seria passar alguns dias longe do excesso, se por alguns instantes você conseguiu sentir o peso dos pensamentos ficando mais leve? Então talvez essa jornada tenha cumprido o seu propósito. E se você deseja continuar descobrindo lugares como estes, pode continuar por aqui. Inscrevendo-se no canal, novas viagens estarão sempre esperando por você. E agora, antes de seguir para o próximo vídeo, permita-se permanecer mais alguns segundos observando essa paisagem. Porque algumas viagens terminam quando chegamos ao destino, mas outras continuam dentro de nós por muito mais tempo. Obrigado por acompanhar essa jornada e até a próxima.